Olá, estou aqui para te dar as boas-vindas ao primeiro minicurso Inglês Vivo. Meu nome é Bárbara Lores e é uma grande alegria poder contar com você. Afinal, ao longo dessa semana, todos os dias nós teremos um encontro marcado. E por falar em encontro marcado, como é que vai funcionar então essa nossa logística? Todos os dias, a partir de hoje, dia 10, até sexta-feira, dia 14 de junho, você vai receber por e-mail, todos os dias, uma nova videoaula gravada. Ao longo dessas videoaulas, nós vamos então desenvolver o nosso tema. Então, você vai pegar seu caderno, seu lápis ou caneta, vai anotar suas ideias, suas perguntas, possíveis dúvidas, inspirações. E depois, no sábado, dia 15 de junho, nós vamos nos encontrar, sim, mas não de uma forma gravada, mas ao vivo, lá no Instagram do Inglês em Família, às 9h15 da noite. Teremos, então, essa live, que vai ser uma grande oportunidade para que a gente possa conversar, mesmo assim, ao vivo, trocar ideias sobre todos esses assuntos que nós tenhamos falado ao longo dessa semana. Eu já adiantei para vocês o tema desse nosso primeiro minicurso, mas vamos repetir. O primeiro minicurso Inglês Vivo tem como tema os desafios de ensinar inglês em casa na era digital. Afinal, esse é um assunto um pouco polêmico, controverso, e é bom que a gente se detenha sobre ele para que a gente possa, de fato, formar a nossa opinião, entender os dois lados da questão, não é verdade? Afinal, a gente tem, de um lado, famílias que estão investindo mesmo em aplicativos, em jogos, desenhos, para que os filhos possam, então, aprender uma outra língua. E, por outro lado, nós temos famílias que querem reduzir o máximo possível, ou mesmo abolir o uso de telas, tablet, televisão, smartphone, nas suas casas. Então, de que lado a gente fica? Será que, de fato, as tecnologias têm uma importância para que ocorra, então, esse processo de aprendizagem, de aquisição de uma outra língua? Ou será que elas nos desviam do foco? Será que elas nos atrapalham? É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Esse é um tema bem legal, tem muita coisa que a gente pode aprofundar. E, claro, a gente não vai falar só disso, mas esse é justamente o grande tema, o norte, e a partir desse tema, nós vamos então conversar sobre o ensino de inglês nas nossas casas, né? Como que a gente pode, então, por exemplo, identificar em que estágio do desenvolvimento da língua estão os nossos filhos? Você sabia que existem 4 estágios do desenvolvimento da língua? Em qual deles está o seu filho? É isso que a gente vai poder descobrir, então, ao longo dessa semana. Dependendo do estágio em que está o seu filho, existem ferramentas específicas que você pode, então, utilizar para ajudá-lo a aprender ou mesmo potencializar esse aprendizado que já tenha sido iniciado. E, claro, fazendo um link também com toda essa questão da era digital. Será que as tecnologias podem ajudar em algum desses estágios ou nenhum? É isso que a gente vai, então, conversar aqui. Então, se você já começou a ensinar inglês em casa, com certeza você vai aproveitar bastante coisa para ainda melhorar toda essa rotina de aprendizagem. E se você ainda não começou, eu vou então te dar esse empurrãozinho para que você dê esse passo que você precisa, tá? Bom, mas antes então da gente entrar nesse nosso assunto, da gente entrar nesse tema que é tão interessante, eu preciso antes dar um recado para vocês. Vocês sabem o que é a Academia Dulcis Domus? Bom, talvez vocês já tenham ouvido falar, afinal, para vocês fazerem a inscrição de vocês aqui no primeiro minicurso Inglês Vivo, vocês precisaram entrar em um site que era justamente a página da Academia Dulcis Domus. Talvez vocês tenham visto lá alguns cursos que estão sendo oferecidos, né? E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o que é essa tal de Academia Dulcis Domus. Afinal, o primeiro minicurso Inglês Vivo está sendo oferecido para você gratuitamente pela academia.
Então, nada melhor do que conhecer um pouquinho sobre o que está acontecendo por lá, não é verdade? A Academia Dulcis Domus é uma iniciativa do portal Educação Clássica, do qual eu sou uma das fundadoras, e ela justamente existe como algo que surgiu de uma inspiração de outras iniciativas que acontecem fora do Brasil, justamente para propiciar aulas, tá? De diversas áreas, enfim, futuramente história, geografia, latim, ou ciências, enfim, uma série de coisas, justamente a partir dessa perspectiva desse cultivo da sabedoria e das virtudes, dessa contemplação do bem, da beleza e da verdade, é tão cara à educação clássica. Então, é uma possibilidade para que muitas famílias que não têm a possibilidade de terem professores que ensinem, né, com essa abordagem clássica perto das suas casas, né, afinal, presencialmente seria muito melhor, mas não são todas as famílias que têm essa possibilidade, né, de encontrar profissionais assim nas suas cidades. Então, de fato, a Academia Dulcis Domus, ela surge para atender, então, a necessidade de muitas famílias que querem, sim, um ensino de excelência, um ensino de qualidade, mas com essa perspectiva clássica e podem, então, encontrar na nossa academia alguns cursos que podem acrescentar, podem somar a rotina de estudos dos seus filhos. Atualmente, nós estamos oferecendo 2 cursos, que é o curso de Português para Estrangeiros, que é um curso para crianças também, de 7 a 10 anos, crianças que morem fora do Brasil e que a família quer que eles continuem falando com os avós, ou seja, né, manter o português como língua de herança. Esse é um curso, e tem também o Inglês Vivo Turma Online. E esse é um assunto importante que eu quero falar para vocês. Por quê? Porque também na live do dia 15 de junho, nós vamos abrir novas vagas para o Inglês Vivo Turma Online. E é muito importante que você guarde essa informação. Porque se você tem crianças de 7 a 10 anos, e se você tem interesse de matriculá-las na turma online do Inglês Vivo, é muito importante que você esteja online nesse horário da live, porque é na live que a gente vai abrir as vagas, a gente vai abrir as matrículas. E a experiência que a gente tem nos diz que as vagas vão acabar rápido. Porque cada turma do Inglês Vivo, deixa eu explicar um pouquinho para vocês terem uma ideia, né? O Inglês Vivo Turma Online não consiste em aulas gravadas, sabe? Que a criança fica ali sentada, vendo um monte de vídeo. Não, não é nada disso. O Inglês Vivo Turma Online é uma turma mesmo, com 4 crianças que passam a se conhecer, ou uma professora, que sou eu, que está online, ao vivo, falando de verdade com aquelas crianças de verdade. Não é um videozinho que fica passando e a criança fica ali olhando. Não, não é nada disso. É claro que seria muito melhor se eu pudesse estar presencialmente com todos os meus alunos. Mas, como em muitas circunstâncias isso não é possível, a gente tem, então, a turma online. E é muito legal. Se você acha que a aula online é criança parada, é porque você não viu ainda como é que é a turma online. Na turma online a gente canta, a gente pula, a gente dança, a gente grita, a gente faz de tudo um pouco. Se você tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho mais, eu estou postando ao longo dessa semana, lá no Instagram do Inglês em Família, alguns trechinhos bem curtinhos das nossas aulas com a turma online. São essas aulas ao vivo, com esse grupo bem pequenininho de crianças, né? 4 alunos por turma. E é por isso que as vagas acabam rápido, porque são pouquíssimas vagas. Então, se você tem interesse, por favor, esteja online no dia 15 de junho. E não diga depois que eu não avisei. Porque, de fato, a gente não tem como garantir que as pessoas que se matriculem depois vão conseguir vagas, enfim. Porque a gente precisa realmente que mantenha essa qualidade, então não pode ter mais de 4 crianças nas turmas mesmo, para que o ensino seja personalizado, mantenha o seu nível mesmo de excelência, certo? Então, a gente
de fato, pede que aqueles que estão interessados consigam garantir logo no dia 15, porque depois disso fica tudo muito mais difícil. E a gente, enfim, não pode mesmo incluir em turmas que já estejam fechadas. Então, esse era o recado que eu queria dar para vocês, porque eu sei que tem algumas pessoas que vão estar interessadas, sim, na turma online. Nossas pessoas precisam estar muito atentas e ficar de olho nessa live do dia 15. E essa live muito importante para vocês. Recado dado, afinal, a Academia Adultos Domus possibilitou esse primeiro mini curso aqui. Nada como, então, prestar, então, esse pequeno espaço para divulgar os cursos e as iniciativas. Dando, então, início ao nosso tema de hoje, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você quer ensinar inglês em casa? E aí, quer ou não quer? Tudo bem, depois de tudo isso, talvez você esteja me achando um pouco doida, né? Como assim? Você está me perguntando se eu quero ensinar inglês em casa? Se eu estou aqui até agora escutando você falar um monte de coisa, é claro que eu quero ensinar inglês em casa. Senão eu não teria me inscrito nesse primeiro mini curso, senão eu não seguiria o Inglês em Família no Instagram, enfim. Mas a grande questão é, será que você quer mesmo ensinar inglês em casa? Vamos ver. Às vezes as pessoas elas pensam assim, né? Ah, eu quero emagrecer. Eu quero fazer uma viagem para Disney. Será que quer mesmo? Às vezes a pessoa fala, eu quero emagrecer. Mas quando ela vê aquele pudim maravilhoso, ela quer mais o pudim do que emagrecer. E na verdade, ela não quer emagrecer. Ela tem o desejo de emagrecer. Ela acha interessante a ideia, né, de estar mais magro, de estar mais saudável. Mas essa vontade de emagrecer não é tão forte quanto a vontade de comer aquele pudim com aquela calda moreninha, né, todo furadinho. Então, diante do pudim, a vontade de comer aquele pudim é maior do que a vontade de emagrecer. Ou seja, eu quero o fim, né, eu quero a meta, mas eu não quero os meios. Ou, por exemplo, a minha vontade de emagrecer não é tão forte quanto a minha preguiça de não ir fazer exercícios. Ou aquela pessoa que quer ir para Disney, por exemplo, né? Mas aquela vontade de ir para Disney não é tão forte quanto a vontade que ela tem nesse momento de comprar uma determinada bolsa que é mais cara, ou um sapato, ou mesmo um curso, né? E às vezes o curso pode ser até mais importante do que aquela viagem, ou mesmo o sapato pode ser mais importante do que aquela viagem, né? Se você não tem sapato, é muito melhor que você tenha um sapato do que você, enfim, querer ficar viajando para Disney, né? E então, é uma questão de a gente adequar mesmo a nossa realidade àquilo que a gente quer de verdade naquele momento. Porque não adianta a gente querer, né, o fim e não querer os meios, né? Se eu quero chegar até a Itália, é necessário que eu queira também os meios para chegar na Itália, seja aí de navio ou de avião, ou enfim, da forma que eu puder ir, né? Mas eu preciso querer também esses meios, senão eu não quero de verdade ir para a Itália, certo? Então, eu te pergunto, você quer ensinar inglês em casa? Quer mesmo? Ou você só se encantou um pouquinho porque você viu o filho de um amigo recitando uma poesia em inglês, ou uma criancinha cantando uma música em inglês, você achou fofo e você achou que gracinha, eu queria que meu filho fizesse isso também. Mas será que você quer também os meios para que esses resultados de fato sejam alcançados? Por quê? Afinal, nós precisamos mexer na nossa rotina. Nós precisamos, então, incorporar algumas práticas no nosso dia a dia que são diferentes das que a gente está habituado, né? E toda mudança exige um pouco de flexibilidade, sacrifício, talvez, de alguma parte. A gente precisa abrir mão um pouquinho disso aqui para
sobrar um pouquinho mais para lá, né? O nosso tempo, muitas vezes, ele é como uma coberta curta, né? Que a gente puxa aqui, descobre o pé, puxa para baixo, descobre a cabeça, né? Então, você realmente quer ensinar inglês com tudo o que isso supõe de mudança no seu dia a dia? Se você quer ensinar inglês, bem-vindo ao primeiro mini curso Inglês em Família. Mas, se você não quer, tudo bem, não tem problema. Você pode usar o seu tempo de outras formas. Talvez o inglês não seja uma prioridade agora para você. Talvez você queira, então, focar em outros aspectos da formação dos seus filhos, sem nenhum problema. Mas, se você ficar aqui, eu vou entender que você quer mesmo ensinar inglês em casa. Então, eu vou tratar você como alguém que quer de verdade. Então, não vou ter medo de dizer para você as coisas de forma muito clara, para que você leve isso mesmo muito a sério e você possa, de fato, ter as ferramentas para conseguir fazer isso. Nós não vamos ficar aqui brincando de cantar ABC. Não. Eu quero te ajudar ao longo dessa semana a ensinar inglês de verdade. Não inglês para inglês ver, mas inglês, certo? Muito bem. Então, já que nós estamos conversados, estamos alinhados, né? Alinhamos as nossas expectativas, podemos então dar início a esse primeiro mini curso Inglês Vivo. Nesse nosso primeiro encontro dessa segunda-feira, eu gostaria de convidar você a pensar um pouquinho sobre como se adquire uma língua, né? Todas essas reflexões que nós vamos fazer, pensando em como se adquire uma língua e tudo isso, elas vão nos dar algumas pistas, algumas respostas que também vão nos encaminhar para uma reflexão posterior, né, de a gente poder entender qual é o lugar das tecnologias nesse processo, se é que elas têm lugar, não, enfim. Então, é bom que a gente pense nisso também. Então, vamos lá, né? Talvez você... É melhor a gente não falar de quando você era um bebê, mas de quando seu filho era um bebê, né? Que é mais fácil de você conseguir se lembrar. Como foi que ele começou a falar? Ele nasceu e ele não começou a falar no dia seguinte, na verdade. Ele começou a falar quando? Talvez quando ele tinha 1 ano e alguns meses. Algumas palavras já saíam, né? Com 2, 2,5, 3. Já começou ali a combinar palavras, construir as suas primeiras frases, né? Muito bem. E como foi que ele começou esse processo? Né? Aquela primeira palavrinha, né? Será que ele leu em algum lugar aquela palavra, por exemplo, mamá, e aí começou a falar mamá, mamá? Não, evidente que não, né? Ele começou a falar mamá por imitação. Ele ouviu tanto essa palavra que ele começou a conseguir produzi-la também oralmente. Se você for pensar, né, um bebezinho ele fica dormindo lá 12 horas por dia, né? Todas as outras horas ele está acordado, ouvindo por praticamente 2 anos até que de fato ele esteja falando, né? Então, tudo isso aí vai nos dando algumas pistas para que a gente possa, então, entrar nesse nosso tema de hoje, né? Se um bebê, para adquirir a língua, né, ele precisa de tanta audição e não lê nada, né? Como é que a gente quer apresentar para os nossos filhos o inglês, mostrando para ele um aplicativo que tem lá várias frases em inglês para ele repetir, né? Isso é muito problemático. Você apresentar para o seu filho uma palavra escrita antes de ele conhecer o som daquela palavra é muito prejudicial. Pense, por exemplo, na palavra apple, maçã, né? Se você dá essa palavrinha para o seu filho ler, o que ele vai ler? Apple. Afinal, ele sabe ler em português, né? Em português, essa palavra se lê assim, apple.
Mas suponha que você não mostrou para ele essa palavra, você simplesmente disse para ele Apple e pediu para ele repetir, suponha. Ele vai provavelmente dizer Apple. Ele nunca vai dizer Apple, né? Então, isso é só uma pequena ideia que já pode ir, então, nos ajudando a entender melhor, né? Por que esses aplicativos, esses joguinhos de ensinar inglês que mostram palavras para os nossos filhos lerem e repetirem são tão prejudiciais. Por quê? Eles não respeitam a primazia da audição nesse processo de aquisição de uma outra língua. Antes de o bebê, antes da sua criança ler uma palavra, ela já ouviu aquela palavra muitas vezes, certo? Afinal, ela ouviu, depois começou a falar, depois cresceu um pouquinho, começou a ler, e aí, de fato, ela foi encontrar essa palavra escrita. Mas quantas vezes ela ouviu essa palavra antes de ler? Né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito em conta. E essa é a primeira dica que eu queria já dar para vocês. Mas, voltando então, né, àquilo que eu estava falando antes, é necessário que a gente entenda como é que funciona, então, esse processo de aquisição de uma língua. Eu já dei para vocês, então, essa informação de que a gente não adquire a língua pelos olhos, mas pelos ouvidos. Mas será que é simplesmente ficar soltando assim umas palavras, tipo apple, banana, orange? Não, né? Afinal, o inglês é uma língua, né? E uma língua, ela não se constitui de palavras soltas, mas de uma estrutura, de frases, não é mesmo? De um contexto, enfim. Imagine que, por exemplo, um japonês aprenda 5 palavras em português: mesa, cadeira, janela, porta, livro. Você diria que ele tem nível básico de português? É evidente que não, ele não sabe português. Ele sabe palavras em português, mas ele não tem a menor ideia de como organizar aquelas palavras em uma frase. E uma língua uma língua não é simplesmente um conjunto de palavras. Não, a língua é muito mais do que isso. São essas palavras, sim, mas que têm um relacionamento entre si de uma forma lógica, de uma forma compreensível, certo? Então, também não é válida, né, essa abordagem que alguns joguinhos, alguns aplicativos e mesmo alguns livros têm de ficar jogando palavras, né? Por exemplo, formas geométricas: circle, triangle, square. Né? Por quê? Palavras soltas, né? Repito isso. Então, o que a gente poderia de fato fazer, né, Bárbara? Você está dizendo aí que não pode dar a palavra escrita, né? Não pode ser só palavras soltas. O que a gente vai fazer então? O meu inglês é muito básico. Eu não sei o que fazer. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que se a gente quer que os nossos filhos falem inglês, eles vão fazer isso como, né? Pensem como que as criancinhas adquirem uma língua. Por imitação. E quem que os filhos de vocês vão imitar? Vocês, certo? Então, se você quer que o seu filho fale inglês, o que você precisa falar? Inglês com o seu filho. Não basta falar sobre inglês. Por exemplo, chegar para o seu filho e falar: filho, amarelo em inglês é yellow. Tipo, isso é falar sobre inglês, dar uma informação sobre o inglês, mas isso não é inglês. Dessa frase inteira, a única palavra em inglês é yellow. Então você não deu nenhuma estrutura do inglês para o seu filho, você simplesmente jogou uma palavra. Mas, Bárbara, o meu inglês é básico, ou mesmo é intermediário, eu fiz alguns anos de cursinho, mas eu não me sinto confortável. Eu não consigo inventar frases em inglês, ou não consigo ter certeza de que as minhas frases estão certas. O que eu faço? Bem, calma. Não desista. Não é tão complicado assim quanto parece.
de fato, às vezes a gente fica um pouco inseguro de, enfim, inventar frases e tudo isso, até porque se você vai falar em inglês com seu filho, você precisa falar frases em inglês, certo? Mas existem recursos que você pode utilizar, né? Então, por exemplo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, não na descrição do vídeo, né? Na descrição do vídeo, sim, porque eu vou colocar esse vídeo no YouTube, eu vou deixar também no e-mail, junto, né, para vocês poderem acessar mais facilmente, um link de um videozinho que eu fiz por IGTV, em que eu comento, né, como é que você pode usar livrinhos que você tem aí na sua casa. Não precisam ser livros em inglês, mas livros em português mesmo, livros de figuras, tá? Como é que você pode usar livrinhos com gravuras para ensinar inglês, né? Para conversar em inglês sobre aqueles livros com o seu filho. Então, nesse vídeo, eu dou uma série de exemplos de frases, alguns modelos que você pode praticar e depois seguir, repetir com o seu filho e conversar, então, sobre aquelas gravuras em inglês, utilizando esses padrões com o seu filho. Outra possibilidade para você também, né, que ainda está se sentindo um pouco inseguro, né, de começar a falar em inglês com seu filho. Eu não sei se vocês já viram lá no Inglês em Família, no Instagram, mas a gente divulgou recentemente que a gente tem uma amostra gratuita do Inglês Vivo, que é esse currículo que foi desenvolvido aqui no Brasil, o primeiro currículo de inglês desenvolvido aqui no Brasil, voltado para o ensino domiciliar. É um currículo que é voltado para crianças de 2 a 6 anos, mas que pode ser adaptado também para outras idades. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar lá na página, eu vou deixar o link aqui, você baixa essas 5 aulas, né, 5 lições prontinhas que estão lá, que na verdade né, nada mais são do que conversas em inglês que você vai ter com seu filho, e tem lá os padrões, as frases que você vai utilizar, que você pode praticar. Então, não é tão complicado assim quando a gente tem um padrão, quando a gente tem um modelo em que a gente pode seguir de forma segura, certo? Muito bem. Então, dito isso, que a gente precisa, de fato, né, expor os nossos filhos ao inglês enquanto língua, né, e não enquanto palavras soltas. Isso, claro, né, eu preciso colocar para você, então, aquilo que eu gostaria de dizer de fato nesse nosso primeiro encontro. Vocês sabem que eu falo muito, mas eu precisava dar todo esse background para vocês antes, né? Mas o nosso tema de hoje, desse nosso encontro, são 2 palavras. Compreensão e segurança. São 2 palavras que você precisa ter muito em conta nesse momento em que você vai, então, expor o seu filho à língua inglesa ou qualquer outra língua estrangeira que você queira ensinar, tá? Então, a primeira coisa, compreensão. Eu falei para vocês que importa muito que a gente fale em inglês com os nossos filhos, certo? Mas de nada adianta que você fique falando de uma forma incompreensível para o seu filho. Então, o que você vai fazer para tornar aquilo que você está dizendo compreensível? Você pode utilizar diversos recursos. Então, imagine que, por exemplo, você está falando, vou usar aquele exemplo anterior, né, de maçã. Então, você disse lá a frase, né? This is an apple. Isto é uma maçã. E suponha que você simplesmente solte essa frase. This is an apple. E você não tem nenhuma maçã ali, perto de você, né? Então, o seu filho não vai entender absolutamente nada, de fato. Mas se você tiver ali uma maçãzinha com você, e você disser, this is an apple, tudo muda de figura. Por quê? Eu tenho ali um recurso visual, eu tenho ali, ó, gestos. Ou seja, esses são os grandes aliados para tornar, então, a sua fala compreensível ao seu filho. Imagens, tá? Ou seja, recursos visuais, né? Preferencialmente objetos reais, coisas da realidade, tá? Então, sei lá, você está falando de formas geométricas, muito mais legal você poder usar
umas formas geométricas de madeira ali que o seu filho possa de fato segurar, né, concreto, do que você mostrar uma figurinha. Mas claro, se você não tem o concreto, leva a figurinha. É melhor figurinha do que nada. Você chegar a falar circle, né? Mas ainda assim, você ainda pode utilizar os seus gestos, né? Circle, enfim, triangle, enfim. E além disso também canções, né? Além dos seus gestos, de objetos concretos, imagens, você pode utilizar canções também, por que não? Fantasias, fantoches, enfim, uma série de coisas que possam, então, contribuir para que aquela sua fala seja compreendida pelo seu filho sem a necessidade de tradução, certo? Muito bem. Então, compreensão é a palavra de hoje. A outra palavrinha que eu gostaria de falar para vocês hoje é segurança. Por quê? Os nossos filhos, eles só vão, de fato, aprender inglês se eles estiverem se sentindo seguros em um ambiente relaxado, livre de ansiedade. Bom, isso é um pouquinho engraçado porque, né, quanto menores são as crianças, menos elas ligam, né? Se você for do nada começar a falar numa outra língua, sei lá, seu filho de 1, 2, até 3 anos, às vezes 4, você começa a falar em outra língua e tá nem aí, tudo bem. Agora, quando seu filho já vai ficando um pouquinho mais velho, ele pode começar a estranhar. E algumas pessoas me perguntam isso, Bárbara, mas como é que eu vou começar a falar com meu filho do nada, em outra língua? Ele vai achar super estranho, ele não sei, como é que eu vou fazer isso? Eu explico alguma coisa para ele antes, não explico, o que eu faço, né? Então, a grande dica que eu posso dar para você agora é justamente, né, que o seu filho, ele se sinta seguro. E como é que você vai, então, promover esse ambiente de segurança, de conforto, né, mesmo livre de ansiedade para o seu filho? A primeira coisa que você tem que fazer é não exigir que o seu filho fale inglês. Parece um pouco contraditório, mas não é. Imagina, sei lá, por exemplo, o seu bebezinho que nasceu, né? Que a gente estava falando do bebezinho. O seu bebezinho nasce e você começa a ficar falando, fala isso, fala aquilo, repete isso, repete aquilo. Não, você não faz isso, você simplesmente fala com o seu bebê. E sem se preocupar muito, não é? Por exemplo, seu filho nasceu, você tá ali com o neném e fala, neném, agora é a hora de mamar, agora é a hora de tomar banho. Você não para e pensa, será que eu deveria falar a palavra tomar? Será que esse verbo é adequado? Será que meu filho vai entender que é para tomar banho? Não é melhor dizer dar banho? Ou será que talvez seja melhor uma outra palavra? Não, você não pensa nessas coisas. Você simplesmente fala com naturalidade a sua língua com o seu filho, com toda tranquilidade. Você não fica se preocupando se ele vai começar a falar, se ele vai te imitar e que conjugação que você ensinou para ele. Não. Com muita naturalidade, com muita tranquilidade, você conversa com o seu bebê. Pronto. Depois, em algum momento, ele começa a falar e ok. Né? A gente precisa levar isso, né? Essa leveza, essa naturalidade para esse ensino de inglês para os nossos filhos. A gente não precisa encarar isso como uma aula, né? Mas simplesmente como uma oportunidade de conversar com os nossos filhos em inglês, né? Aquilo que eu falava anteriormente. E isso em um ambiente de muita tranquilidade, tá? E como é que você vai fazer isso, né? Você pode, inicialmente, chegar para o seu filho e falar assim para ele, filho, olha, a gente agora vai fazer um momento de inglês. Você fala isso em português com ele mesmo. Olha, a mamãe vai falar algumas coisas em inglês. Mas assim, não se preocupe, você não precisa falar inglês. A mamãe vai falar inglês. A mãe precisa praticar o inglês. Você vai ouvir a mamãe falar inglês, mas você pode me responder em português. Isso é uma dúvida que algumas pessoas têm. Mas eu falo com meu filho em inglês e ele me responde em português. Que bom! Isso quer dizer que o seu filho está compreendendo o que você está dizendo em inglês. Na verdade, algumas pessoas não param para perceber isso. Mas se o seu filho responde em português algo que você disse em inglês, sem traduzir, é claro,
quer dizer que ele entendeu aquilo que você disse, né? Então a gente precisa ter calma. As coisas vão acontecendo gradualmente. Primeiro o seu filho vai imitar os seus gestos, não force o seu filho a falar inglês. Ele vai imitar os seus gestos. Depois, posteriormente, ele começa então, sem pressão, a imitar as suas palavras. Depois ele começa então a formar as suas próprias frases. E assim, gradualmente, ele vai então desenvolvendo, né, a sua capacidade de falar em inglês, até que finalmente ele consiga falar com bastante fluência, certo? Então, faça isso. Não fique forçando o seu filho a falar, falar, falar. Permita que o seu filho ouça muito inglês, para que depois sim, naturalmente, ele comece a falar. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês hoje, né? Compreensão, torne tudo aquilo que você fala compreensível para o seu filho. Não é porque você está falando inglês que ele precisa, né, ficar completamente perdido sem fazer a menor ideia do que você está dizendo. Você precisa dar recursos visuais, gestos, enfim, utilize o seu corpo para isso. E segurança. Crie um ambiente em que o seu filho não se sinta cobrado, em que ele não fique ansioso, em que ele não se sinta constantemente avaliado, para que ele possa, sim, começar a falar no momento dele. Nos vemos amanhã e até lá!